E aí pessoal, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês, né, a adaptação que eu fiz do cooler 775 para poder estar utilizando no lugar do 1151, né? Porque o 775 ele é bem mais robusto, né? Diferença que você pode ver, né? Tanto na massa de alumínio quanto na de cobre, tá? Ele é bem mais pesado e ele também tem um fan com uma potência maior. Tá? O fã dele não é o mesmo fã desse do 151 não. É um fã bem mais bravinho, tá? A potência dele é bem maior. Aqui, ó. 12 volts 0.17 ampere, esse aqui. E esse daqui também é 12 volts, obviamente, mas ele é 0.6 ampere. Então ele gira bem mais forte, esse carinha aqui gira bem mais forte do que esse aqui, tá? Então a gente tem na parte de dissipação passiva bastante material, né? E também um cooler mais forte do que esse aqui do 1151, tá certo? O que o pessoal já fez aí, tem os vídeos, né, em alguns canais aí que o pessoal já fez, mostrando como que faz para adaptar isso aqui. Basicamente, dois pontos aqui pelo menos você vai ter que desbastar para poder estar colocando um método de fixação que você escolher aí. No meu caso, eu usei parafusos que tem a cabeça que já tem uma arruela na cabeça. Eu achei esses parafusos aqui. Eu tinha eles no meio de uma caixa de parafusos, tá? No caso, eu dei sorte de ter eles à minha disposição, tá? Então, como eles têm uma área grande aqui, eles já têm uma arruela anexada, né? Eles conseguem, né, prender, porque aqui tem um buraco grande, tem um parafuso de cabeça pequena, não vai dar certo, tem que ser parafuso de cabeça larga. Tem parafusos que eles já simulam uma arruela, né, no local da cabeça, tem parafusos que já são assim, justamente para poder você colocar eles em locais onde o furo é muito grande, tá certo? E a rosca tem que casar com o backplane que você vai colocar lá atrás da placa-mãe, tá? Isso daí você vai ter que ver os parafusos que você tem, ou então você vai ter que levar o backplane que você tem numa loja de parafusos e pedir um parafuso cuja rosca dê certo lá, tá? Tem que ter a cabeça grande então para poder ele não entrar para passar pelo furo, né? Ele tem que ficar por cima e tem que ser de rosca fina que case com o backplane que você vai usar. Eu estou usando esse backplane universal, aqui certo, que você ajusta. Se você quer 775, 1151 ou 366, tá? Aí eu coloquei ele na posição 1151, obviamente. Coloquei atrás da placa ali e eu desbastei um pouquinho em cada ponta. Tá? Eu tive que desbastar um pouquinho em cada ponta com a... Você pode usar uma lima aqui, manualmente, ou então você pode usar a furadeira. Eu não tinha lima, eu usei a furadeira aqui, tá? E desbastei um pouquinho em cada lado. Aí eu consegui ter um passeio assim, né? Passeio ali no furo para poder casar todas as furações. Tá? Eu usei no caso dessa B365 aqui, da MSI, com o QTJ2, que é onde eu vou estar fazendo um teste. Mas eu não vou só, né, mostrar para vocês a diferença de temperatura, né, que esse carinha aqui traz pra gente em relação a esse, com pasta térmica. Eu vou mostrar, né, como ele vai funcionar com a MX4, porque ontem eu testei ele com uma pasta térmica que eu tenho aqui, que não está aqui no meu alcance aqui agora, mas uma pasta térmica bem vagabunda, uma pasta térmica que eu comprei de 100 gramas, um pote no AliExpress. E eu coloquei ali e fiz um teste com esse carinha aqui. E mesmo com a pasta térmica bem ruim, né, em estresse ali, full load, eu, a temperatura estabilizou em 72 graus. Tá? Então, já é um bom valor. Mas eu vou colocar agora uma MX4, né, que tem uma condutibilidade né, mais decente. Vou fazer um teste. E posteriormente, o que eu realmente vou fazer em definitivo, e é o que vai ficar, eu vou aplicar metal líquido, né? E vou mostrar para vocês como deve ser feito o método correto de aplicação do metal líquido, tá? Porque não é como uma pasta térmica que você chega ali e só espalha e tá tudo certo, tá? Não é assim não. Eu vou mostrar para vocês as coisas que devem ser feitas para aplicar o metal líquido e, né, os resultados, a diferença térmica extraordinária que tem entre você sair de uma pasta térmica, mesmo as melhores, para ir para um metal líquido mesmo do mais barato, tá? Vou mostrar para vocês isso já já. Bem, pessoal, apliquei aqui um pouco de MX4. Como o tubo estava novo, esse tubo de 20 gramas aqui estava novo,
a parte do líquido, que é, vamos dizer assim, o solvente dela, estava no bico. E aí acabou deixando essa primeira carga aí bem líquida, em vez de mais sólida, né? Mas eu espalhei um pouco lá, um pouco aqui. E vou fazer a fixação agora, tá? Vou mostrar para vocês como é que ele fica fixado, né? Vou colocar o backplane lá atrás. E depois vou vir com ele aqui por cima e os parafusos ali. E no meu caso aqui, apenas uma leve... Se ele pegar aqui 3 roscas, 3 ou 4 roscas aqui, já fica numa pressão suficiente. No caso dessas adaptações, tem que tomar cuidado com essas coisas de pressão, né? Porque às vezes você pensa que você não está colocando muita pressão, mas o que você está apertando ali já está, né, pressionando demais aquela placa. E como ali é uma BGA, a gente tem que tomar cuidado para a gente não danificar aquela PCB, porque aí você perde o processador, tá? Se tratar de um interposer. Então, aqui no caso, o próprio processador já tem um bom peso, como eu falei para vocês, então não precisa colocar muita pressão ali, só o suficiente para que o backplane lá atrás fique firme, né? Sem folga, certo? Então eu vou prender ali e já volto. Eu tô fazendo com uma mão só, não tem jeito. Voltei, pessoal. Não. Aqui ele já está preso, tá? Ele já está firme. O backplane já está preso aqui atrás, ele não tem mais folga, tá? Não tem mais jogo, não tem mais passeio nenhum, tá bom? Ele já está devidamente preso aqui. A MX4 está aplicada, tá? Então a gente agora vai ligar e ver qual a temperatura que a gente obtém no estresse de FPU aí, né? Que é o máximo que a gente vai conseguir estressar aqui, tá? A gente testa no CPU e no FPU, vamos ver as temperaturas que a gente vai obter. Aí pessoal, voltamos. Aí eu abri aqui o HWINFO e o CPU-Z. Tá? No CPU-Z é só para eu, no caso, rodar o estresse do CPU ali. E aqui para eu ver as temperaturas, tá? No HWINFO. Tá preso aqui, ó. Prendi com os parafusos, né? Nesse caso aqui, pessoal, eu tive que mais de uma vez tirar e colocar, né? Folgando os parafusos ali para mim ver a posição onde ele ficaria realmente com um bom contato. Porque a primeira vez que eu montei aqui agora, ele deu... eu rodei o teste de estresse, né? Por isso que eu abro já o CPU-Z e o HWINFO. Venho aqui, rodo no estresse e já olho ali. E vejo se os núcleos, algum deles está batendo temperatura muito maior do que a dos outros, tá? No teste de estresse. Aí bateu ali, deu thermal throttling, pode saber que aqui não está devidamente fixado, tá? Ou está desalinhado, o parafuso mais apertado que o outro, algo do tipo. Então, eu fui folgando os parafusos até o momento em que eu achei uma posição onde ele ficou, tá? Com um bom contato térmico aqui, tá certo? Ele deve ter se alinhado ali com a superfície do die, tá certo? Que aí eu posso vir aqui, ó, e fazer o stress. Vou dar o teste de estresse aqui, ó, e ele não vai bater temperatura elevada. Ó. No caso aqui está com a MX4, tá? E no caso aqui, ele não vai estar batendo. Da outra vez ele batia 90 graus aqui rapidamente, tá? E aí, uma dica que eu dou também, pessoal, como ele desliza, né, isso depois eu vou refazer ali, mas como ele desliza sobre a superfície do die, né? Ele tem como ele é grande, ele vai ter uma folga para poder sambar ali. É bom que você espalhe um pouco de pasta térmica pela base de cobre como um todo também. Uma pequena camada. Você pode pegar um pouquinho com a luva e espalhar homogeneamente, porque aí qualquer lugar que você andar com ele ali, para poder achar o local certo de fixação, ele vai dar o contato correto, tá? Nesse caso aqui, eu acho que está dando, por exemplo, essas temperaturas elevadas aqui, né, um pouco mais elevadas, justamente por conta disso. Porque eu tive que ajustar a posição dele ali, e nisso, né, acabou a pasta térmica que eu coloquei talvez no die não tenha sido suficiente. E ela se espalhou um pouco pelo dissipador em locais onde não está fazendo contato agora, no caso. Então, ó, esse tipo de temperatura aqui já não é tão interessante. Porque ontem eu testei com uma pasta térmica bem ruim, como eu falei para vocês, e a temperatura mais alta que eu tive foi de 72 graus. Então quer dizer que eu acho que... E no caso de ontem eu espalhei homogeneamente pelo CPU, né, pela base do CPU cooler ali, a pasta térmica, né? E eu não obtive esses valores aqui, ó. Esses valores estão elevados, levando-se em conta que eu estou utilizando a MX4, certo? Então eu vou reaplicar a pasta ali na base do cooler também e ver se esses valores mudam, certo? Pessoal,
Essa pasta térmica aqui que eu falei para vocês, que eu tinha testado ontem, e tinha estabilizado numa boa temperatura, 72 graus, tá? Então, assim, eu quero ver se essa pasta aqui tá com uma condutividade, tá na real, né, na prática, com uma condutividade melhor do que a da MX4, né? Porque isso aqui eu paguei 100 gramas, eu paguei o quê? 50 reais, praticamente, eu não lembro certinho, mas o valor próximo disso. Enquanto que na MX4, no tubo de 20 gramas, eu paguei 100 reais. Então, né, vamos testar aqui isso aqui certinho e ver. Eu apliquei ali a GD460. Foi interessante pra gente obter esses dados, né, porque eu também não conhecia isso. Ela tem 2 watts por metro Kelvin, né, segundo ela aqui, né, a própria fabricante, a GD460. E ela tá dando pra gente uma temperatura bem mais baixa do que estava dando o teste de estresse ali com o MX4. A MX4 estava batendo 80 e poucos graus aqui, ó. E aqui com a GD700 e GD460, a gente está tendo uma temperatura ali, né? Eu já estou rodando há 2 minutos. Estou tendo uma temperatura ali de 72 graus no núcleo mais quente, que era o que eu estava tendo ontem mesmo, quando eu fiz o teste pela primeira vez. Tá? Então, assim, agora eu não sei se é a minha MX4 aqui. Eu paguei 100 conto, né, na caixinha dela, tem que colocar a caixinha dela ali. 100 conto nessas de 20 gramas. Se ela é uma falsificada, não sei se isso aqui, se tem como, né, ser falsificado, mas enfim. Se ela é falsificada ou se realmente essa aqui é uma surpresa, né? Veio como uma surpresa aí por apresentar essa condutibilidade aí. Se realmente for verdade, se aqui for uma autêntica, a 460 é uma relação custo-benefício muito mais interessante pelo preço, né? Isso aqui é 100 gramas. Paguei 50 e poucos reais. Eu usava aqui nos meus testes, né? Nos kits, tipo, eu trabalho com venda de kits Xeon, né? Então eu testo com ela. Né? E aqui a gente está tendo uma temperatura muito ok, né? Muito tranquila. Levando-se em consideração a pasta, né? As pastas. E agora eu vou fazer o teste. Né? O que eu queria era mostrar a diferença entre a pasta térmica e o metal líquido. Tá? Bem, de qualquer maneira, agora eu vou fazer o teste com o metal líquido, vou mostrar para vocês como faz a aplicação, tá? Para vocês verem aí a diferença. Aqui no caso eu estou com, né, pessoal, um QTJ2, que não vai mostrar aqui, né? Obviamente porque é um processador aí de engenharia, bem dizer, mas ele é um QTJ2 6/12, 2.4 a 4.3, tá? Aqui, ó. Aí todos os núcleos ele fica 3.9 no estresse, né? Beleza? No caso que eu estou rodando o benchmark, eu estou rodando o stress test do próprio CPU-Z. Tá? Parar aqui, eu vou rodar o do AIDA 64, o stress de FPU. Vamos ver quanto que bate aqui. E logo em seguida já vou parar aqui para a gente poder testar com metal líquido. Tá? Vamos lá. Opa. Vamos deixar aqui só o estresse de FPU. Quero ver aqui quanto que vai dar aqui pra gente temperatura. O FPU é bem mais agressivo, né? Ele não é comumente usado durante, por exemplo, nos jogos, essas coisas não é o caso, mas aqui é pra gente ver realmente o limite, né? O que a gente pode fazer para poder estressar realmente o processador. Aqui ele até aumentou o RPM, está fazendo som mais alto. E aí a gente já está perigando ali nas casas dos quase 90, né? Ainda não. É um pico do 88, está perigando na casa do thermal throttling, né? Onde chega a dar thermal throttling. Com essa pasta térmica aqui, né? Eu queria ter uma terceira pasta térmica aqui para poder testar, para poder tirar dúvida em relação a essa MX4 aqui, que agora me deixou cabuloso, né? Mas enfim, eu vou... Estabilizou ali uns 88 mais ou menos, né? No máximo. Eu vou aplicar aqui... Vou parar o teste, vou aplicar metal líquido. E aí depois eu venho aqui
para a gente testar novamente. Vou mostrar para vocês como faz a aplicação do metal líquido. Tá? Porque nesse caso aqui, como a gente tem um cooler com uma massa de metal bem grande e um cooler potente, ele vai aproveitar bem, né? O metal líquido vai fazer um bom proveito dele, beleza? E aí, pessoal, estamos de volta. Agora fazer a parte, né, das preparações para poder fazer a aplicação do metal líquido. O metal líquido, pessoal, ele não adere à superfície do metal se o metal não tiver micro-ranhuras para ele penetrar, tá? Se for uma superfície que está semi-oxidada, como essa aqui, assim, né, que não foi polida, ele não vai aderir aqui, ok? No cobre. Uma coisa também, o metal líquido só pode ser aplicado em bases de cobre, tá? Então, blocos de water cooler, por exemplo, que tem base de cobre, você pode aplicar, e em air coolers apenas se toda a superfície onde você for fazer a aplicação for de cobre, tá? Então, se for alumínio, não pode fazer porque ele corrói o alumínio. O alumínio depois fica ressecado, acontece uma reação, né? Ela não é na hora, né? Não é como se você estivesse jogando ácido no metal, mas quando você faz a aplicação, por exemplo, se você lixar o alumínio para você poder aplicar o metal líquido, para ele aderir, porque se você não lixar, ele não adere. Então, se você lixar o alumínio para aderir, e depois de um tempo, né, você for lá, depois de uns dias, se você for lá e apertar o alumínio, você vai ver que ele vai estar que nem um papel ele vai ter virado tipo um papel alumínio. Você vai apertar e ele vai afundar. Ele vai rachar, você vai arrancar com o dedo. Tá? Tem vídeos na internet que mostram aí a reação das ligas de índio e galho, né, que constituem o metal líquido, com o alumínio, tá? Eles é solúvel, né? Diz que é solúvel, né? Um dissolve no outro. Então, só em peças de cobre que dá para você fazer a aplicação de metal líquido, tá? Ou em níquel, né? Eu já tive um air cooler, o Dark Rock Pot 3 da Be Quiet, ele era cobre niquelado, então tipo assim, ele tinha uma superfície de cobre, né? No caso era heat pipes, só que a parte de baixo era toda niquelada, né? Era para proteger o cobre contra a oxidação, porque o níquel tem uma resistência à oxidação maior do que o cobre, então ele também pode ser aplicado no níquel, tá? No níquel e no cobre, beleza? Alumínio não. Beleza, então vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que fazer aqui, né, você vai pegar uma lixa bem fina, 1200 ou mais, tá? De preferência de uma 1500, alguma coisa assim, e você vai lixar aqui, né? Você vai umedecer ela com água, por exemplo, e vai lixar aqui, lixar, até isso aqui ficar bem, você vê que isso aqui ficou bem espelhado, né? É para você ver, né, quase que a sua imagem aqui. Bem, você vai lixar até ficar bem espelhado aqui. No caso de processadores, se você for fazer esse processador que tem um IHS, você vai ter que lixar o IHS também, tá? Então aquela escrita lá de Intel, i7 3770, alguma coisa assim, né? Chutando aqui um nome, por exemplo. Ele vai perder aquela escrita toda, tá? Vai virar um espelho que lá vai sumir toda a inscrição do processador. É a mesma coisa se for Ryzen ou qualquer outro processador, tá? Porque senão o metal líquido não adere, tá? No caso dos interposers, a gente não tem esse trabalho, porque o IHS já está exposto para a gente. Isso falando dos interposers, né, que não tem IHS, tá? Que é os que eu dou preferência, porque aqui a gente tem o DI e a gente pode aplicar o que a gente quer em cima diretamente, e a troca de calor é mais eficiente do que se eu tivesse um IHS aqui para atrapalhar, tá? Então, vamos lá. Eu vou lixar esse carinha aqui, depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Pessoal, aqui eu dei uma polida, ó. Dei uma polida no bloco, a parte do cobre aí, tá? Essa massa de cobre aí, deixei ela bem limpinha, ó, a diferença entre o local, entre as cores, né, do metal oxidado que estava ali antes e de agora como tá, beleza? Aqui eu limpei a pasta térmica e eu vou fazer uma coisa que é importantíssima fazer agora, tá? Isso em GPU, placa de vídeo também, depois eu vou mostrar para vocês. Esses pequenos contatinhos, essas coisas aqui, ó, tá? Eu vou isolar isso aqui tudo com essa parte verde toda com verniz, tá bom? Incolor. E depois, verniz pra placa mesmo, e depois a gente pode aplicar o metal líquido sem medo aí no IHS, beleza? No caso de GPU, por exemplo, quando eu vou aplicar metal líquido, né? Tem muitos aqui no caso não tem, né? Mas nas GPUs tem bastante capacitores e resistores SMD espalhados. Então, para evitar, né, de fechar a corte de alguma maneira, a gente isola toda essa parte com verniz, beleza? Eu vou isolar aqui com um pincel e um pouco de verniz e depois eu volto
para mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a aplicação do metal líquido, tá? No caso ali, eu apliquei o verniz em torno, tá vendo? Eu apliquei o verniz, vou esperar ele secar. Na hora que secar eu vou ali fazer a aplicação, tá? Enquanto isso, eu vou vir aqui a direção, né? Ele vai ficar assim lá. Então, eu vou aplicar o metal líquido mais ou menos aqui no meio. Né? Como o metal líquido é caro, a gente não quer desperdiçar. Então eu não vou arriscar espalhar ele por mais parte, não. Vamos ver se a gente consegue. Vou aplicar mais ou menos de maneira concêntrica aqui. Tá? Vamos lá. O metal líquido, pessoal, é um cocô de mosquito. Dá pra fazer muita coisa, tá? Então, nada de exageros no metal líquido. Beleza? Eu vou tentar aplicar com uma mão aqui. Pra vocês verem como é. Peraí que eu tenho que pegar a direção aqui. Fazer as coisas com uma mão e ficar vendo com a outra. Fazendo com uma mão, segurando o celular com a outra, ainda vendo aonde que tá. O foco é foda. Enfim, peraí, ó. Tem que espalhar aqui, ó. Vem com essa... Quando você compra, vem com isso aqui, tá? Pra você poder fazer... Pra você espalhar, tá? E assim, ele não adere tão facilmente. Você vai ter que ficar, né, esfregando aqui até ele ir grudando. Aos poucos ele vai grudando, aderindo, entendeu? Tem que ter paciência. Ele não é fácil de se aplicar igual pasta térmica, não. Tá? Que só espalha ali, grudou, já era. Ele é meio chatinho, tá? Então, tendo paciência aí, consegue. Eu vou... Pra ficar fácil pra mim fazer isso aqui, eu vou pausar o vídeo aqui. Terminar de espalhar isso aqui. A hora que terminar, eu volto aqui, beleza? Pessoal, espalhei aqui, tá? Espalhei aqui o metal líquido. Beleza? Tá espalhado. Mais ou menos espalhado, né? Porque eu não sei muito bem como é que ele vai, né, fazer o contato aqui. Eu não quero passar além da conta, aqui na área, pra não correr risco de pegar nessas outras partes aqui, tá? Depois metal líquido, quando cai num local que não é pra cair, aí começa uma lambança e pode ser perigosa. Então, eu prefiro errar pela ausência aqui no caso. Tô esperando secar aqui o verniz, que a hora que ele secar, né? Ah, e observação, aquele tantinho que vocês viram eu colocando aqui, deu para aplicar aqui e sobrou para aplicar aqui, tá? Eu peguei o que estava úmido na própria, por isso que eu falo que rende, na própria, naquela própria aplicador dele lá, o que estava de umidade lá, né, assim, de restante de metal líquido lá, já deu para aplicar aqui, tá? Porque como aqui o dye, ele é extremamente bem polido, né, uma pequena quantidade aqui adere facilmente, tá certo? Então, você coloca um pouquinho aqui, espalha, o restante dá para colocar ali, né? Não precisa nem de mais que isso não, tá? Vou estar só esperando secar agora mesmo para eu poder encaixar ali. Aí, pessoal, fiz a aplicação do metal líquido, tá? Encaixei o carinha aí. Então, aqui é aberto com o CPU-Z e o HWIF, tá? Agora eu vou colocar o estresse dele aqui. Lembra que anteriormente, com a MX4, com a suposta MX4 lá, tava batendo 80 e poucos graus. Com a GD460, que eu achei que teria um desempenho pior por ser mais barata, estava tendo um desempenho melhor, batendo 70 e poucos graus. E agora vamos ver com o metal líquido. Olha para você ver, eu já estou rodando o teste, tá? Tá rodando. E ainda tá, né? Antigamente já ia para casa dos 60 ali, né? Nessa hora. 60, 60 e pouco, 70. Olha com o metal líquido a diferença. Já estou em estresse e os processadores ainda tá o núcleo mais quente. Núcleo mais quente, 52 graus. A diferença, né? O metal líquido é realmente absurda, né? Porque você sai ali de uma pasta térmica de condutibilidade no máximo, né? Vamos pegar uma pasta térmica aqui excepcional, né? Por exemplo, a Cryonaut, né? Da Bear Grizzly. Você pega uma Bear Grizzly Cryonaut, uma Cooler Master, uma Cooler Master Jawmaker Pro, alguma coisa assim. Que tem ali na casa dos 13,5 watts por metro Kelvin.
e consegue, no máximo ali, resfriar ali uns 70, até uns 70 graus. Agora que você pega um metal líquido, né, que tem para mais de 100 watts por metro Kelvin, né, o metal líquido. Essa liga de galho índio provê uma transferência de calor ali realmente eficiente e faz com que mesmo o cooler box da Intel, né, no caso 775 aqui, tenha um desempenho excelente, né, no caso desses para esse tipo de aplicação aqui, né, para interposer. É excelente. E é isso aí. Vamos ver aqui, eu vou parar um pouquinho o vídeo e vou esperar estabilizar ali depois de uns 5 minutos. Daqui uns 5 minutos eu volto para ver a temperatura que atingiu aí. E aí, pessoal, passou aqui 10 minutos, ó. 10 minutinhos, tá? E tá meio que estabilizou ali já, tá? Chegou numa temperatura que não sobe mais, praticamente, ó. O núcleo mais quente deu 64, tá? E isso de pico, né? Varia um pouco ali. Isso eu estou estressando aqui no estresse do CPU-Z, tá? Mas eu vou já rodar o FPU lá pra gente ver, tá? Mas para condições de uso normais, né? Um jogo, alguma coisa assim, né? Nem isso aqui não vai pegar, né? De chegar a ficar utilizando o processador 100% ali do tempo, tá? Então eu vou dar um stop aqui. Vou abrir aqui o i64. Vamos ver no FPU. Como é que fica? Vamos ver. No FPU a gente tem uma condição já bem mais agressiva, né? Mas vejam bem que, né, quando eu coloquei FPU com aquela outra pasta térmica, a gente já batia na casa dos 80 e poucos graus. E aqui, né, rapidamente. Tive que interromper o outro vídeo porque a câmera, a bateria do celular esgotou, tá? Então aqui a gente tem o FPU rodando há um tempinho aí, 1 minuto e 1 minuto e meio. E a gente tem o pico de temperatura ali, que pegou 71 graus no núcleo mais quente. E a gente pode ver a grande diferença que deu, né, rodando o FPU, né, estressando o FPU, do teste anterior com aquela pasta térmica que tinha se mostrado melhor ainda do que a MX4, né? Que é uma pasta térmica que eu estava utilizando ali para teste e chegava na casa dos 80 graus rapidamente, né? 80 e poucos graus. Agora aqui a gente já está com uma temperatura bem menor, né? Um pico de 75, mas, né? Vamos para você ver. Porque o FPU deve fazer a lógica aqui, né, de estresse deve ser diferente, né? Porque ele tem umas oscilações de temperatura. Mas veja bem, a gente teve ali um pico de 76, mas enfim, se daqui um tempo estabilizar em 80, ainda estaria ok se tratando de um estresse de FPU com um cooler box, né, cara? A gente não tá com hidro aqui, a gente não tá com nada. A gente tá com air cooler aqui, cooler box, né? Então, o metal líquido realmente faz uma grande diferença. Lembrando que essa situação aqui é uma situação que você não vai encontrar em jogos, tá? Você não vai encontrar um jogo que fique estressando seu FPU 100% o tempo todo, tá? Então, assim, essa situação aqui é irreal para um uso normal aí de um jogo, por exemplo, né? Que é no caso, o foco que eu estou fazendo aqui, né? Um kitzinho aí para jogar, né? Porque ele tem um bom desempenho multithread, né? Como a gente viu a 3500, nos 500 de single thread, então é um excelente processador. E com metal líquido, né? Mesmo estressando o FPU, a gente vê que mantém uma temperatura excelente, tá? Então é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, né? A aplicação correta de metal líquido, né? A preparação que tem que ter e os resultados, né, na prática aí, como você pode fazer com que um air cooler, né, seja ele 775 ou aquele 1151, com a parte de cobre dele, né, ganha uma nova vida aí com a aplicação de metal líquido, tá? Naquele lá já você vai ter também um resultado parecido, né? Esse aqui você vai ter um resultado um pouco melhor com 775, caso você consiga um cooler 775 aí é melhor para você, porque você consegue um desempenho térmico melhor, ele é mais robusto e tem um fã mais forte. Mas o outro também,
você aplicando, você vai ter valores para uso diário, para jogos excelentes, tá? É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado a comunidade aí, né, que trabalha com interposers, né, que tá montando seu kitzinho aí. E é isso aí. Abraço. Até a próxima.